Glória a Deus. Meu irmão, quem estava aqui semana passada, na quinta-feira? Falamos sobre o quê? Ixi, meu Deus do céu, estava aqui mesmo. Estado dos mortos e ressurreição dos mortos. Aprendemos sobre que aqueles que morreram vão ressuscitar, terão um corpo glorificado para poder aguardar a volta de Cristo e estar com Ele para sempre. É ou não é verdade? Sim ou não, gente? E hoje nós vamos falar sobre o juízo eterno. Amém, gente? Você está feliz ou você está triste? Nós vamos começar direto já, porque nós não podemos perder tempo. Tá bom? Mas o fato é o seguinte: juízo eterno faz parte das doutrinas elementares de Cristo. Todo cristão sabe que uma hora ou outra vai chegar o juízo. Todo cristão sabe que uma hora ou outra a conta vai fechar e a gente vai prestar conta diante do Senhor. Isso é um mandamento, é algo que está escrito desde lá atrás no Antigo Testamento e é uma verdade para os dias de hoje. Uma hora a conta vai fechar e a gente vai ter que prestar conta diante de Jesus, de acordo com os nossos atos e de acordo com a vida que nós temos vivendo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas esse dia vai chegar. Pode ser agora? Pode. Pode ser amanhã? Pode também. Mas vai chegar esse dia. Você fica feliz ou você fica triste? Eu fico feliz. Olha só, a Bíblia vai dizer, deixa eu correr aqui com o slide, lá em Atos 17:30, você consegue ler comigo aí? A Bíblia vai dizer o seguinte, olha só. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu o quê? Um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O nome dele é Jesus. Como diz a irmã Nair Nani, o nome dele é Jesus. Mas o fato é, esse dia vai chegar, meu irmão, e nós seremos julgados. Jesus veio para salvar o mundo. Ele mesmo disse, eu vim para salvar o mundo, não vim para julgar. Mas vai chegar o dia, onde Ele virá para julgar o mundo. E esse dia foi estabelecido por Senhor. É como o cartão de crédito. A nossa vida que administramos aqui, a gente tem um limite. Tem alguns irmãos do Verbo Arvoredo aqui que tem um limite Black, Platinum, Ultra, Premium, ilimitado. Mas mesmo assim, no final do mês ou no início do mês, a conta fecha. E alguém tem que pagar. É ou não é verdade? Da mesma forma, meu irmão, nós temos essa vida para a gente poder administrar. Mas vai chegar o dia onde nós receberemos um juízo, ou uma prestação de contas dos atos que cometemos, das coisas que fazemos, de tudo que acontece com nós compareceremos diante de Cristo. Isso deveria ser um motivo de muita alegria, porque nós somos justificados, amém? E se nós somos justificados, o nosso julgamento vai ser diferente. E hoje você vai aprender um pouquinho de cada um desses julgamentos e cada um desses juízos. Amém? A Bíblia vai dizer em Gálatas que tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Se semeamos na carne, da carne vamos colher destruição. Mas se semeamos no Espírito, do Espírito colheremos vida eterna. E a pergunta é, nós estamos semeando na carne para a morte e destruição, ou estamos semeando para o Espírito para colher vida eterna? Quantos estão plantando para colher vida eterna? Nós estamos ansiando por esse dia. Amém, meu irmão? Isso é um motivo de alegria. E por que nós precisamos aprender um pouco sobre o juízo eterno e um pouquinho só de escatologia, entender sobre o fim? Por qual motivo? Faz parte das doutrinas básicas? Sim. Mas toda a Bíblia, 37% da Bíblia fala sobre o fim. Somente três livros, que não falam sobre o fim, que é Filemão, 2 João e 3 João. O Filemão, meu antigo xará, não fala sobre o fim. Mas 37% da Bíblia fala sobre o fim. E um fato muito interessante que fala sobre o fim também, é que estudar sobre isso revela o reino de Deus. Revela a glória de Deus, revela o nosso estado eterno, traz em nós e gera em nós o senso de eternidade que o Senhor colocou dentro de nós. Leva a gente também a querer andar mais em santidade, amém? Leva a gente também a querer servir mais, porque nós entendemos que o fim está próximo e nós precisamos pregar a palavra para que nenhuma pessoa se perca.
Ou seja, gera em nós esse senso de trazer as pessoas para perto do Senhor, de reconciliar as pessoas com Ele. Você está entendendo até aqui, meu irmão? E tira também a consciência de medo. Medo de quê? Medo do fim. Tem gente que não consegue nem ler Apocalipse. Ah, não consigo ler Apocalipse, porque se eu ler Apocalipse, aqueles dragão, aqueles cavaleiros amarelo, vermelho, preto, branco, meu Deus do céu, eu vou sonhar com 10 chifres, 10 olhos, cauda longa. E aí, quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que o nosso futuro é glorioso. Amém? E por fim, o juízo eterno nos mostra que existirá um julgamento, uma avaliação com os homens. Mas nós vamos entender que Deus vai julgar justos e injustos, salvos e não salvos, pecadores e não pecadores. Todos serão julgados. Ninguém vai ficar ileso de um julgamento. E isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Amém, gente? Então, eu quero perguntar para a minha amiga Tainá uma pergunta. Isso te anima ou te dá medo? Ai, Filemon, então, a gente tem uma visão muito errada a respeito de juízo. Porque a gente leva essa palavra como se fosse algo negativo, né? A gente está diante de um juiz para ser julgado. Mas a gente tem que entender que quando nós somos considerados inocentes, a gente não tem o que temer. Se você foi convidado para participar de uma audiência, você é inocente, está tudo certo, no final vai dar tudo certo. E a gente tem que saber que a gente foi inocentado em Cristo, amém? Então a gente não tem motivo para temer. Então, Filemon, a gente tinha que se alegrar, na verdade, né? Eu acredito que até o final dessa noite você vai entender que o nosso juízo ele vai ser maravilhoso. E eu não vou dar spoiler aqui não, mas eu posso te dizer que ele é glorioso, amém? Só que o que acontece? O diabo, ele tem enganado muitas pessoas, e a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu acredito que isso é um dos motivos do juízo eterno estar nas doutrinas básicas, e que, de novo, gente, a gente vai falar de coisas muito complexas, aparentemente, mas é o básico do que a gente precisa saber. E nós estamos falando isso tudo aqui para vocês hoje porque nós estudamos, porque muitas coisas a gente também não sabia. Então, é muito importante que vocês saiam daqui sabendo a respeito do juízo, porque é a vontade de Deus que a gente saiba a respeito disso. Todo cristão precisa entender das doutrinas básicas. E juízo não é uma parte extra, né, que alguns vão entender a respeito disso. Não, é básico de todo crente. E justamente porque o povo perece por falta de conhecimento, que a gente precisa conhecer a respeito disso, e ao longo dessa aula, desse culto, vocês vão entender o porquê. E eu já digo para vocês que são 6 tipos de juízo. Talvez você ache que existe um juízo dos salvos e o dos não salvos, ou se você achava que ia ser um só e Deus ia decidir lá na hora. Na verdade, não, são 6 tipos de juízo. E a gente vai falar sobre cada um deles. Só que antes de falar sobre os juízos, a gente precisa explicar que existem 3 grupos de pessoas. Por quê? Porque esses grupos serão distribuídos para cada juiz. E a gente precisa entender onde que a gente se encontra nesses grupos. Amém? Amém. Então, são 3 grupos de pessoas que já diziam nas profecias. Lá em 1 Coríntios 10:32 vai dizer: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Então aqui, nesse versículo, a gente vê claro esses 3 grupos. O primeiro grupo, os judeus; o segundo grupo, os gentios; e o terceiro grupo, a igreja de Deus. Então são 3 grupos distintos. Isso aqui a gente precisa que fique claro essa noite, porque os julgamentos serão diferentes. E vamos começar a falar dos judeus. Talvez você já congrega há muito tempo, já é velho de igreja, e você já ouviu falar tanto de judeu, mas às vezes não ficou claro assim. Tem coisas que a gente ouve falar e a gente até repete, mas a gente não sabe exatamente o que significa. Então, quem que são os judeus? Os judeus, eles são os descendentes físicos e diretos de Abraão. Então, são as pessoas do sangue. Sabe, da mesma forma que eu sou descendente dos meus pais, os judeus, eles são descendentes de Abraão. E aí a gente vê lá em Gênesis que Deus ele faz uma promessa para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa, ela se cumpriu? Ixi. Sim?
Se cumpriu, gente. Quando que essa promessa se cumpriu? Na nação de Israel. Então, a nação de Israel é o cumprimento da promessa de que em Abraão todas as famílias seriam benditas. Então, ficou claro? Judeu é descendente físico de Abraão. Então, tem algum judeu aqui essa noite? Não. Amém. Vamos continuar. E os gentios? É o segundo grupo. O que são os gentios? De forma clara e muito objetiva, todo mundo que não é judeu. Então, todos que são de outras nacionalidades são gentios. E aí, a gente precisa entender por que a Bíblia faz uma distinção, a gente vai ver muito no Novo Testamento, fazendo essa distinção clara entre judeus e gentios. Porque tinha uma rixa. A gente sabe que Deus ele tem algo especial com o povo de Israel, amém? Isso a gente não pode negar. E naquela época eles se sentiam superiores por conta da aliança. E aí o que acontece? Eles achavam que eles eram puros e as outras pessoas impuras. E só que a gente precisa entender que, embora Jesus ele tenha vindo de fato primeiro para os judeus, não foi exclusivamente para os judeus. E isso faz toda a diferença, porque a gente está nesse bolo aí. E aí o que acontece? A gente vai ver que Paulo ele fala muito a respeito disso, porque ele foi considerado o apóstolo dos gentios, para quebrar isso que acontecia naquela época, né? Que o evangelho não poderia ser pregado para gentios, apenas para judeus. E a Bíblia ela vai falar que Jesus ele veio para os que eram seus, ou seja, para o povo judeu, mas eles o rejeitaram. E aí, a partir de um momento específico, a pregação do evangelho, que a princípio era apenas para o povo judeu, o povo de Israel, passa a se estender para qualquer um que quisesse ouvir. Amém? Então, a gente vê essa distinção. E aí, como eu disse, a gente se encontra nesse grupo, mas na verdade a gente se encontrava. Por quê? Porque agora existe um terceiro grupo, que é a igreja. E aí, o que é a igreja? A igreja é a junção de judeus e gentios que nasceram de novo. Então, acabou essa separação entre judeu e gentio. Todo mundo que crê em Jesus passa a fazer parte desse terceiro grupo, que é a igreja. Ficou claro, gente? Mas, Tainá, deixa eu te perguntar. Ixi. No caso, então, nós não somos, a igreja não é o Israel de Deus? O que vocês acham, gente? Sem ler o slide. Não, isso é errado. E eu sei que a gente ouve muito a respeito disso, né? Nós somos o Israel de Deus, aquela coisa. Gente, nós não somos. E isso não é um detalhe, porque, como eu disse, o julgamento vai ser diferente. Então, a gente tem que entender que a igreja, a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas a igreja, ela não é o Israel de Deus. O Israel de Deus é o povo judeu. Amém? Amém. Amém. E lá em Gálatas 6, 15 e 16, esse texto às vezes gera uma confusão, e aí a gente quer explicar rapidamente aqui para vocês, porque que Paulo está falando que, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Justamente pelo contexto que eles estavam vivendo. Por quê? Porque eles acreditavam, não, nós somos o povo da aliança, porque nós somos circuncidados. Aí agora esse pessoal aí que nem foi circuncidado, eles vão fazer parte também, como é que é isso? E aí Paulo está falando, gente, vocês não entenderam. Em Cristo, não faz diferença agora se é judeu ou se é gentio. O que importa? Ser nova criatura, nascer de novo. Creu em Jesus, nasceu de novo, é isso que importa. E aí ele continua dizendo, e a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, ou seja, todos que nascerem de novo, paz e misericórdia sejam sobre eles aqui são os gentios, e sobre o Israel de Deus, que é o povo judeu. Então, aqui não está falando de igreja. Amém? Ficou claro, né? Então, vamos lá. Então, Filemão, a gente pode concluir o quê? Que quando a gente vê no Antigo Testamento as profecias falando a respeito de Israel, a gente não pode achar que é para a gente. Porque as profecias não falavam a respeito da igreja, falavam a respeito de Israel. É verdade. Mas então eu não posso sair por aí com a camisa de Israel, ou a bandeira de Israel, dizendo que eu sou filho de Israel, e Israel é a minha bandeira? Não. Não, porque Israel é Israel e nós somos a igreja. Amém, gente? E aí, para a gente poder fazer uma rápida visualização, olha só,
os profetas, eles receberam da parte de Deus, eles receberam da parte de Deus uma visão a respeito do futuro. Amém, gente? E eles profetizaram. Nós vamos ver Isaías profetizando sobre a primeira vinda e a segunda vinda. Vamos ver Daniel. Vamos ver vários outros livros e os profetas anunciando. Mas eles conseguiram ver o anticristo, o sol da justiça, a nova Jerusalém. Mas eles não enxergaram isso aqui, que é o quê? A igreja. Então eles estão vendo a visão daqui de cima. Mas a igreja está aqui. E essa é o nosso grupo. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos subir com ele, nós vamos ver daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês esse mapinha, que é um mapa escatológico para a gente poder entender nessa noite de hoje. Você fica feliz? Calma, nós não vamos falar tudo que está aqui, não vai dar tempo, mas se você deseja se aprofundar em escatologia, manda lá no WhatsApp do pastor Rafael, ou no direct do Instagram dele, assim, Rafa, libera um mês inteiro de escatologia na EBA, para a gente poder estudar sobre escatologia. Vai que ele deixa. Mas hoje, nós vamos falar, meu irmão, sobre a visão verbo da vida, do que cremos sobre escatologia. Talvez você creia de outra forma, talvez você acredita em outras teorias. Aqui nós vamos falar a teoria verbo da vida, que é a que a gente acredita. Eu não vou falar de outras, depois se você quiser conversar com a gente, nós estaremos aqui para conversar, mas eu preciso ser focado dentro daquilo que a gente acredita. Nós acreditamos que haverá o arrebatamento, que acontecerá num piscar de olhos, e na sequência disso a tribulação vai vir. Depois que rolar grande tribulação, que é esse tempo aqui, vai rolar muita coisa. Vai ter um dia, vai ter após a tribulação vários outros julgamentos que vamos falar aqui um pouquinho hoje. Vai ter um intervalo para julgar os judeus, que a Tainá acabou de falar, e depois nós teremos um milênio. 1000 anos com Cristo, Satanás será preso, depois será solto, terá rebelião, vai ter muita coisa, mas no fim de tudo, viveremos uma eternidade, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Pronto, resumiu o mapa, vamos embora. Estou brincando. Mas nós vamos começar com o arrebatamento. Primeiro, arrebatamento e ressurreição. Sim, por que ressurreição e arrebatamento? Porque os mortos ressuscitarão primeiro. E logo depois terão um corpo transformado. E nós também teremos um corpo transformado. Encontraremos com Jesus nos ares. E vamos entrar nas bodas do Cordeiro, que eu não vou entrar agora, mas vou entrar só em ressurreição e arrebatamento. Olha só. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, ele é grande. Mas olha só o que ele diz, eu vou destacar só alguns pontos aqui para você conseguir entender comigo o que vai acontecer. Eu já resumi, mas eu quero só reforçar com você. Olha o que Paulo está dizendo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, para não vos entristecerdes. Eita, saiu. Acontece, a escatologia cão não quer deixar. Como os demais que não têm esperança, pois se cremos em Jesus, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos dizendo essas palavras uns para os outros. Olha que maravilha, meu irmão. Então, o que podemos dizer sobre o arrebatamento? Será num piscar de olhos. Vai acontecer de uma forma eminente. Vai marcar o início do dia do Senhor. Sim, e é um cuidado de Deus com a sua igreja, livrando a sua igreja da tribulação. Amém, gente? Você fica feliz? Nós não vamos ficar aqui para a tribulação. Nós não vamos ver essa confusão. Nós estaremos com Cristo. Amém? Será para aqueles todos que são salvos em Cristo Jesus. Teremos os nossos corpos transformados. Esse corpo que você está nele hoje, meu irmão, ele será glorificado. Assim como o corpo de Jesus, 1 Coríntios vai dizer, assim como o corpo de Jesus é hoje. Tem um homem no céu. Nós teremos o nosso corpo transformado. Ah, isso me dá uma alegria. E aí eu te pergunto, Tainá, eu sei que tem muitas notícias aí, está rolando notícias de que o fim está próximo, e o relógio de oração, do fim do mundo está em 90, 80 segundos, sei lá. É correto afirmar a data do arrebatamento? Arrebatamento não.
Por quê? Porque a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos, no estalar de dedos, assim, ó, aconteceu. A igreja vai ser arrebatada. Então, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma evidência que vai preceder o arrebatamento. Então, pode ser a qualquer momento. Inclusive, os discípulos acreditavam que poderia ter acontecido na época deles. Então, o que a gente sabe é que cada dia está mais próximo. Mas a gente não pode falar que dia que vai ser, isso não. Agora, o que vai acontecer depois, Aí sim. aí a gente tem evidências bíblicas. Agora, quando, não podemos falar, Flemon. Tudo bem. Só que agora a gente já vai entrar então no primeiro juízo, que até agora a gente não entrou. O primeiro juízo é o tribunal de Cristo. E queridos, vamos lá. Olha o que está dizendo lá em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí, Flemon, essa pergunta que você quer me fazer agora? É agora que vai passar o telão de pecados? Vai ver, a gente vai assistir todos os pensamentos feitos na terra. Agora ele vai expor e todo mundo vai ver? É agora? Eu sei que a gente já teve medo disso, né? Eu acredito que tem alguns aqui que já tiveram medo, outros ainda têm. Mas essa noite queria te dizer, meus irmãos, que não vai passar pecado no telão. Mas isso não impede que a gente busque viver uma vida em santidade, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque os nossos pecados eles já foram julgados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Amém. Então, no tribunal de Cristo não vai ser um momento de passar pecado, não. Todos nós que vamos comparecer no tribunal de Cristo, a gente já foi salvo. Não vai ser um momento de salvação ou de condenação. Todos que comparecerem no tribunal de Cristo já estão salvos. Então, o que vai ser julgado no tribunal? Porque tribunal tem julgamento. As obras. E aí, as nossas obras, sim, elas vão ser colocadas no fogo, e aí vai dividir as obras boas e as obras más. E aquilo que for bom, a gente vai receber algo por isso que a gente vai falar já já. Mas o que for mal vai queimar. Então, talvez eu e o Filemon estamos aqui agora essa noite trazendo essa mensagem para vocês, mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, vão ser obras que vão ser como palha, que na hora de colocar no fogo elas vão se queimar. E a gente não vai receber nada por isso. Por quê? Porque a nossa recompensa já terá sido aqui na terra. Se a nossa motivação for, não sei, às vezes aparecer, estar aqui na frente, então pronto, a gente já recebeu. Mas nós não estamos aqui com esse objetivo, amém? Porque importa agradar a Deus. E quando a gente comparecer diante do tribunal de Cristo, nós e todos vocês aqui, a gente vai receber muitas recompensas. Né? Jesus ele não vai chegar de mãos vazias falando assim, parabéns, Gustavo, você foi salvo, você creu em mim. Mas não tem nada aqui para você, porque suas obras na terra foram só ladeira abaixo. Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, para deixar claro, não vão ser julgados pecados, são as obras. Para o quê? Galardão. Olha o que está dizendo lá em Apocalipse 22:12. E eis que veio sem demora. Quem? Jesus. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós vai receber esse galardão. Mas o que é o galardão? Vai ser finalmente o pote de ouro escondido? São presentes, uma casa brilhante de ouro, puríssimo. O que é o galardão? Gente, também não temos essa resposta. Mas o que a Bíblia não fala, a gente não inventa, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a Bíblia fala que são coroas, mas são figuras de linguagem, então a gente não sabe exatamente o que significa esse galardão. Existem teorias, mas igual eu disse, são teorias. Existem pessoas que acreditam, estudiosos, que vão ser posições, porque nós reinaremos com Cristo, a gente vai julgar as nações. Então, pessoas que acreditam que vão ser posições de autoridade, mas são teorias, amém? O que a gente pode dizer é que vindo de Deus, com certeza é algo maravilhoso. Amém. Amém. Tainá, e depois disso? O que vai acontecer? Porque recebemos os presentes. E aí?
Calma, Filemão, você está se antecipando. Nós vamos falar disso ainda. Antes, eu preciso falar quem que vai comparecer nesse tribunal, porque eu falei que vai haver o primeiro juízo, que é o tribunal de Cristo, amém? Então, quem que vai comparecer? Primeiro, os mortos que morreram em Cristo. Então, todo mundo que já morreu, que não está vivo nessa terra, vai ressuscitar primeiro, igual o Filemão falou. Então, todos esses que morreram em Cristo, então, todos os discípulos, todo mundo que a gente lê na Bíblia que morreu em Cristo, vai ressuscitar primeiro, e depois a igreja vai ser arrebatada. Então, o tribunal de Cristo é para os mortos que morreram em Cristo e para a igreja, aqueles que estiverem vivos. Amém? Amém. Então, somos nós, gente. A gente que vai estar lá, diante dele. Em Apocalipse 19, 7, 8, sabe o que fala? Que depois da gente ser julgado, depois da gente receber os nossos galardões, vai haver as bodas do Cordeiro. Aleluia. E o que é isso? É uma grande festa. A gente vai estar lá festejando, vai ser maravilhoso. E aqui a gente não pode adentrar muito, mas igual o Filemão falou, puxa o Rafa lá, conversa com ele, Gustavo aqui para dar aula para vocês, vai ser uma bênção. Então, o que a gente tem que entender, gente? Colossenses 1, 27. Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Então, aqui eu quero que fique claro que o fim vai ser maravilhoso para nós, porque vai ser o início. E o futuro da igreja não é anticristo, não é tribulação, não é nada disso. O futuro da igreja é glorioso. Aleluia. Amém? Mas, Filemão, estou falando tudo isso aqui, maravilhoso, mas e o que vai estar acontecendo aqui O que na vai terra? estar acontecendo na terra? Porque nós estaremos nos céus com o Senhor, deleitando o nosso momento de glória, que ainda não começou 100%. E a terra? O que vai estar rolando aqui? Ó, isso ali. Gente, na terra as coisas não vão estar boas, não. E ainda bem que a gente já vai estar lá com Cristo. Por quê? Porque vai começar o período de 7 anos, que vai ser a tribulação. E aí, o que vai acontecer nesse tempo? É o tempo do derramar da ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra para punir os ímpios. Então, como o Filemão disse, nada vai ficar impune nessa vida. E as coisas aqui não vão ser muito boas, não, e a gente vai falar a respeito disso. E aí o que vai acontecer? Que rapidamente uma pincelada escatológica, como o Filemão gosta de dizer. Muito bom. Vai acontecer o princípio das dores, que vão ser nos 3 primeiros anos e meio desses 7 anos. Depois, nos 3 primeiros anos e meio, vai acontecer a grande tribulação. E aí o que Jesus ele nos fala? Que vai haver choro e ranger de dentes, vai ter o derramar das 7 taças da ira de Deus, vão descer cavalos e cavaleiros, vai ter muito sofrimento por os ímpios, vão se levantar as 2 testemunhas que vão pregar durante esse tempo, a besta vai surgir do mar, vai se levantar o falso profeta, o anticristo ele vai se levantar com poder e ele vai fazer milagres e maravilhas, e por isso ele vai enganar muitos, e também vai ter marca da besta. Então tudo isso aqui vai acontecer durante esses 7 anos. Só que Tessalonicenses nos diz que Deus ele não nos destinou para a ira. Aleluia. Amém? Então nós não passaremos por isso. E por que nós cremos nessa visão pré-tribulacionista, né? Por que nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação? Aqui não dá para a gente aprofundar muito, mas a gente trouxe um versículo para exemplificar para vocês. Lá em Mateus 24, do 37 ao 39, fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Noé com a segunda vinda de Jesus? Da mesma forma que naquela época, Deus ele precisava derramar a ira porque o mundo ia de mal a pior. E se Deus não intervisse, a humanidade acabaria ali. E aí o que Deus fez? Ele encontrou um justo, que era Noé. E durante um período, Noé ele pregou para as pessoas, para que as pessoas se arrependessem. Só que elas não se arrependeram. E aí o que aconteceu? Ele e a sua família entrou na arca,
e eles foram salvos do derramar da ira através do dilúvio. Então, embora o dilúvio estivesse acontecendo lá de fora, toda a terra, todos que estavam vivos e também toda a terra, todos os animais que estavam fora da terra, todas as coisas foram destruídas. Mas quem estava dentro da arca estava protegido. E da mesma forma, por que esse texto faz essa analogia? Porque da mesma forma que a água descia, né, a arca subia. Então, assim vai ser com a igreja. A ira vai ser derramada, mas a igreja vai ser arrebatada. E aí, da mesma forma também que a água secou e a arca desceu, assim vai acontecer na segunda vinda de Jesus, quando a igreja vai descer e vai voltar juntamente com ele. Amém? Glória a Deus. E até quando, hein? Então, a gente sabe que vai durar 7 anos, né? Só que, e depois disso, Filemão? Porque a gente vai ficar lá no céu? Como é que vai ser isso? Pois bem, agora, nesse exato momento do final da tribulação, nós vamos entrar num ponto que é a segunda vinda de Cristo. Talvez o dia mais aguardado por todos nós cristãos que cantamos, anseiamos, criamos expectativa. Agora, nesse tempo, virá a segunda vinda de Cristo. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Ele virá, meu irmão, ao som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Ele virá. Ele vem com seus cavaleiros. Nós vamos ler daqui a pouco, mas Jesus Cristo está à porta de vir. Isso a gente pode dizer. Eu escuto minha avó dizendo isso tem muito tempo. Jesus está voltando, menino. Dá jeito na sua vida. Jesus está voltando. Ele vem. E tem um tempinho que ela fala isso. E talvez você pense assim, mas tem tanto tempo que eles falam isso. Talvez o pessoal mais antigo, alguns dos mais antigos que estão entre nós, possam dizer assim, mas tem desde quando eu me converti, lá em 1900 e tanto, está falando que ele vem, e até hoje ele não vem, mas ele virá. A Bíblia diz que ele virá, com seu poder e muita glória. Ele vem com seus cavaleiros, montado num cavalo branco, e sim, ele vai desbloquear uma série de juízos, que eu vou tentar falar de uma forma muito rápida aqui para vocês, para a gente conseguir ganhar tempo, mas eu não posso deixar de ler Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11, que fala, João está relatando para nós esse texto, ele diz, eu vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem o nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e o seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse pessoal? Quem é esse pessoal que está vestido assim? Sai de sua boca uma espada afiada. Está aqui o próximo. Sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, ao julgamento das nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, em sua coxa, um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em pé no sol. E aí, meu irmão, vai ser uma grande narração, não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, mas para te dar uma pincelada escatológica de tudo que vai acontecer nesse dia. Esse é o dia do Senhor, é o dia mais aguardado por todos. A Bíblia vai dizer que vai se travar uma batalha, a tão batalha chamada Batalha do Armagedon. Os demônios, espíritos vão se juntar para impedir que esse dia aconteça, mas Jesus virá. E ele vai vir destruindo cada um dos exércitos, vai colocar o anticristo, o falso profeta, vai jogar eles imediatamente no lago de fogo. Imediatamente, na sua segunda vinda, ele pega eles e joga eles fora.
Imediatamente. O diabo e os seus anjos aqui são presos durante 1000 anos, exatamente nesse momento. E aí, por fim, ele vai desbloquear agora, no fim da batalha, um intervalo, um dia onde é conhecido como o juízo. E aí ele vai aplicar 3 tipos de juízo, que é exatamente esse ponto, e é o que nós estamos falando aqui sobre os juízos. Ele vai aplicar imediatamente o juízo dos mártires. O que é o juízo dos mártires? O juízo dos mártires, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 20, que ele viu tronos, pessoas assentadas no trono, e o próprio Cristo sentado no trono, e ele vai julgar todas aquelas pessoas que morreram durante a tribulação. Quem foram esses? Aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não se dobraram diante do anticristo, nem foram enganados por eles, mas morreram por amor a Jesus. Aqui eles vão receber de Cristo a salvação, e vão ser chamados para estar com Ele. Amém, gente? Resumir em menos de 5 segundos o que é o juízo dos mártires. E imediatamente agora vai entrar o juízo dos judeus e dos gentios. Lembra que a Tainá falou no início que vai ter uma separação de povo? É agora. Pós-tribulação, ele vai ajuntar os seus. Quem é os seus? Os judeus. E aí vai rolar um julgamento. Esse é o momento de separar os bodes das ovelhas. Os filhos descendentes de Abraão daqueles que não são descendentes de Abraão. E aí, meus irmãos, vai rolar esse grande julgamento entre aqueles que são judeus e aqueles que são gentios, também de acordo com as suas obras. Alguns vão ser chamados para viver a vida eterna e outros vão ser lançados para viver um castigo eterno. Vocês estão entendendo até aqui? Pronto, já resumi, já posso pular. Lembra da parábola dos 10 virgens? A parábola das 10 virgens, Jesus ele conta essa parábola, mas essa parábola tem tudo a ver com os judeus. Eles estão 10 virgens esperando o noivo chegar, mas não existe casamento do noivo com 10 virgens. Pelo contrário, ele vai chegar com a sua noiva e ele fala para aqueles que estão ali aguardar, manter a sua chama acesa, para que quando o noivo chegar, encontre eles com a chama acesa. E a gente sabe muito bem da história, que alguns levaram óleo, outros não, e aí ele está fazendo essa distinção de judeus que se prepararam e judeus que não se prepararam. E aí vai ter um julgamento específico para cada um dos judeus e um julgamento específico para cada um dos gentios. Lembra quando Jesus disse para os escribas e fariseus, fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus, porque o julgamento com vocês será de maior rigor. Lembra que ele disse isso para eles? Agora, ele vai aplicar o juízo para cada um deles. Vai separar uns para um lado, os bodes para um lado, as ovelhas por outro. E aí, Cristo, após isso, vai entrar no que nós chamamos do reino milenar. E aí, só para dar uma pincelada, porque não vai dar tempo, não tem como falar isso aqui, aí tem que ser na aula com o Rafael. O pastor Rafael é muito escatológico, ele e o Gustavo. Mas para te dar um gostinho, depois de feito esses julgamentos, nós vamos entrar em 1000 anos com Cristo Jesus. Talvez você veja imagens mostrando de pessoas e crianças andando do lado de leões. Você já viu imagens assim? Isso está retratando a esse reino milenar. Por quê? Nesse reino milenar, a criação será restaurada. A Bíblia vai dizer que a criança vai colocar a mão na boca do urso e não vai ter nenhum dano. A Bíblia vai dizer que ovelhas e leões e zebras vão andar lado a lado sem nenhum perigo, ninguém vai querer matar ninguém. Vai ser um tempo de paz, de descanso, de alegria, de justiça. Amém, gente? Esse é o reino milenar. É lógico que eu não vou conseguir falar de todos os pontos que o reino milenar tem, mas uma coisa eu posso deixar para você. A igreja se assentará agora com Cristo para governar durante esses 1000 anos. Não mais como qualquer um, não, mas como esposa do Cordeiro, tendo acesso aos céus e à terra, porque o nosso corpo será transformado. Teremos um corpo glorificado, por isso vamos fazer isso com Ele. E no milênio, finalizando, olha para você ver, meu Deus, muito rápido. No milênio, Satanás será solto no finalzinho. Para quê? Para tentar persuadir aqueles que estavam no milênio com Cristo. Você acredita nisso? Vai ter uma rebelião. Satanás vai sair solto, maluco, querendo levar mais gente com ele, porque ele já sabe que o fim dele já está próximo. E aí ele vai tentar seduzir pessoas no fim do milênio. Vai ter uma grande rebelião. Mas o vencedor vence mais uma vez. E aí é jogado Satanás e os seus anjos. Agora tem o quinto juízo, que é o julgamento de Satanás e os seus anjos. O que vai acontecer com eles? Eles serão jogados no lago de fogo, onde já se encontra a besta, o falso profeta. E aí sim, eles serão jogados eternamente no que a gente chama de inferno.
E aí sim, acabou o diabo. Você fica feliz ou você fica triste? Eu ficaria feliz, porque o fim dele já está próximo. A terra e o céu serão destruídos, e aí, feito isso tudo aqui, já foi resumido para você agora, tá bom? Tudo isso aqui já foi falado. A gente entra no nosso último do último juízo, para a gente poder finalizar. Olha só, meu Deus do céu, 8h58, foi muito resumido, graças a Deus. E aí, Tainá, chega a grande pergunta para você. Pode fazer? Pode. A grande pergunta para você. Passa aí para a gente falar. É agora que vai passar o telão de pecados? É. Porque a igreja não está mais lá. Agora vai, não sei se vai ser um telão, mas que os pecados vão ser apresentados, vai, Flemão, a gente vai falar disso agora. Porque a gente entra no 6º juízo, olha só. Que é o quê? O tribunal do trono branco. E aí, meus queridos, aqui que o caldo entorna mesmo. Porque, e a gente vai tentar trazer isso aqui com leveza para vocês, mas de leve não tem nada. Lá em Gênesis vai falar que Deus ele é justo, ele não julga, não tem por que ele julgar os justos juntamente com os ímpios. Então, por isso que a gente já deixou claro, se você não entendeu isso até agora, que fique claro agora que o julgamento do justo será um, e agora nós vamos entrar no julgamento dos ímpios. E o que vai acontecer? Vai ser um momento em que todas as pessoas que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. Sabe quando você aceitou Jesus e a pessoa que ministrou com você falou assim, agora o seu nome está escrito no livro da vida, e a gente faz uma grande festa porque tem uma festa no céu? É por isso, porque o nosso nome no livro da vida, ele nos tira desse lugar, desse tribunal, porque é um tribunal em que coisas muito terríveis vão acontecer. Olha o que diz lá em Apocalipse 20, do 11 ao 12. Vi um grande trono branco, isso daqui ainda é a visão de João. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Na primeira vinda de Jesus, ele não veio julgar a terra, mas na segunda vinda ele vai vir julgar a terra. E as pessoas vão temer esse Jesus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos que foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Então, olha só, cada pessoa que será julgada aqui, ela vai saber por que ela está sendo julgada. Porque Deus, ele é um Deus justo. E ninguém vai ficar lá sem entender o que está acontecendo. Então, quem estiver lá, que não vamos ser nós, nenhum de nós, nem os nossos familiares, nem os nossos amigos, Amém. nem ninguém do nosso ciclo, porque nós vamos pregar para essas pessoas e tirar elas desses caminhos, amém? Mas, infelizmente, terão pessoas que vão passar por essa situação. E aí, sim, eu não sei se é um telão ou como que vai ser a tecnologia, mas que vai ser mostrado os pecados, vai. E aí, lá em Apocalipse 20, 13 ao 15, diz que Deus ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E como eu disse, no finalzinho do texto está dizendo que, e se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E por que haverá esse julgamento? Porque aqui, quem estiver... Lembra que eu falei que lá no tribunal de Cristo, todos os salvos vão estar lá? E depois vai ter os outros juízes, igual o Filemão falou. Mas aqui já é para todos que estão condenados. Só os que estiverem condenados que vão participar desse tribunal do trono branco. Então, para que haverá um julgamento? Vou explicar para vocês agora. Porque o Filemão já até citou esse texto, mas eu quero ler aqui, Mateus 23, 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, existem níveis de juízo. A gente precisa entender que haverá rigores diferentes e sofrimento diferentes. Então, se 10 pessoas estiverem diante do tribunal do trono branco, todas elas estão
condenadas eternamente à morte eterna, à condenação eterna. Mas para cada uma delas vai haver um nível diferente de rigor, de acordo com o quê? De acordo com as obras, de acordo com o que elas fizeram aqui nessa terra. Então, realmente nada vai ficar impune. Mas, agora, eu quero que a gente pense. Depois disso, o que vai acontecer? Será que a gente vai ficar no céu? Porque a gente ouve muito falar disso, né? Que a gente vai morrer e que a gente vai para o céu. E aí, Clemão, eu te pergunto, como que funciona isso? Como que é a questão da eternidade? Então, agora nós entramos no final do nosso mapa escatológico. Agora sim nós entraremos na eternidade com Cristo. Novos céus e nova terra. E aí, a gente fala muito e anseia muito por isso. A gente canta muitas músicas a respeito disso. Porque de fato é verdade, meu irmão. Você e eu já fomos julgados aqui de acordo com o que nós aprendemos nessa noite de hoje. A igreja de Cristo já encontrou com Cristo nos ares, já teve as bodas do Cordeiro, voltou para o milênio, julgou, assentou no trono juntamente com Cristo, governando sobre as nações da terra. E agora, feito todo esse procedimento todo, entraremos para um novo céu e uma nova terra, declarados em vários momentos, em várias profecias, tanto do Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. É o que Paulo diz que viu no terceiro céu, algo talvez similar àquilo que estava sendo montado ou criado, mas é algo, meu irmão, que enche o nosso coração de alegria. Isaías disse que, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e nela não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Apocalipse 21 vai dizer, eu vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João 14:2, Jesus está dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. É isso que ele estava fazendo, é isso que ele está fazendo, preparando as moradas, aonde eu e você vamos viver com ele eternamente. Meu irmão, eu não sei se isso te alegra, eu não sei se isso te deixa talvez com o coração apertado, mas isso deveria encher o nosso coração de expectativa, de saber que o nosso futuro será glorioso com Cristo, de entender que vai ter um novo céu, uma nova terra, e olha, o estado eterno que nós estaremos com Cristo, será sim um tempo de muita glória. A Bíblia vai dizer em Romanos que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ah, meu irmão, talvez você olhe para o seu estado atual de hoje, você fala, cara, estou vivendo tantas coisas. Mas eu quero dizer para você, existe uma glória eterna te esperando para viver com Cristo Jesus. Nós viveremos com Ele para sempre. Nós viveremos e serviremos com Ele para sempre. Nós não vamos ficar à toa, deitado numa rede com as pernas para o alto, não. Nós vamos reinar, vamos viver, vai ter trabalho, vai ter serviço. É claro que não é aquele trabalho pesado como vivemos hoje, não, meu irmão. É um trabalho de glória. Eu não sei como é que é, mas é um trabalho de glória. Eu não sei se talvez você que trabalha com engenharia, é formado em engenharia civil, talvez você lá no Reino Eterno seja convidado, isso aqui é eu que estou colocando, tá, pessoal? Você vai ser convidado a construir casas e prédios de ouro, eita glória! Você que está na área da saúde, infelizmente não precisará mais de você. Porque não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento. Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Nós viveremos na perfeita saúde de Cristo, com o corpo glorificado, meu irmão. Isso deve te animar. Talvez você trabalhe como policial. Está aqui o Vitão. Você trabalha como segurança. Você precisa proteger alguém. Você vai descansar na glória eterna, porque não vai ter mais maldição. Pelo contrário, haverá um tempo de paz, justiça e alegria. Nós desfrutaremos desse momento com Cristo, meu irmão. E esse é um momento glorioso. A Bíblia diz também em Romanos que nós seremos completos em nosso conhecimento. Eu não sei se você já viu estudos dizendo que a nossa mente, a gente explora apenas 10% dela e que 90% a gente não utiliza.
mas com Cristo Jesus na vida eterna nós teremos 100% de plenitude e de conhecimento de Deus. Nós veremos Deus face a face, meu irmão. Ele não estará mais com o rosto escondido, não, pelo contrário, nós o veremos face a face. Nós poderemos olhar nos olhos dele, ele olhar para nós, e nós podemos ver o nosso amado. Aí sim a nossa alegria será completa. Essa é a nossa bendita esperança, aguardar aquele que vem, e ele vem sem demora, e vivermos com ele para todo sempre. Essa é a vida eterna que nos aguarda. Esse é o novo céu que nos aguarda. Essa é a nova terra que nos aguarda. Ah, meu Deus, muita glória haverá. Não haverá mais noite ali. Não vai ter mais noite, nós vamos ver ele face a face. A Bíblia vai dizer que haverá um rio. Ele será fonte de vida, nós experimentaremos ele, a água. Lembra que ele disse para aquela mulher: se beber de mim nunca mais terá sede? Agora nós teremos de fato aquela água que nunca mais vai ter sede, vivendo todos os dias do lado dele. Meu Deus do céu, isso é muito forte. E aí, meu irmão, para fechar essa parte, descanso. Amém? Descanso é muito bom. Talvez você está cansado o dia de hoje. Quem está cansado? Quinta-feira, a semana, a correria, e aí a gente fica ansiando por um descanso. Nós, meu irmão, não se compara o descanso eterno que está preparado para nós. Amém? Eu sei que não dá para a gente talvez se aprofundar. O Rafa está ali, no final você fala: Rafa, queremos todos os detalhes de tudo que vai acontecer. Amém? Fala para o Gustavo também ministrar, que ele é muito escatológico. Mas a grande questão é: o que nós estamos fazendo no dia de hoje? Como está a nossa expectativa para esse dia? Como está a nossa preparação? Como estão as nossas obras? É bom viver isso, é bom celebrar tudo isso. É bom, nosso coração enche de alegria saber de tudo isso. Mas e como nós estamos no dia de hoje? Estamos guardados? Estamos trabalhando, como diz Paulo em Filipenses, com afinco a nossa salvação? E aí, minha amiga, qual que é a nossa missão? A gente se alegra muito com isso, né? A gente celebra, mas é impossível a gente não lembrar da nossa missão nessa terra. Porque se fosse só para a gente ser salvo e estar com Cristo e não tivesse nada para fazer aqui, a gente seria arrebatado imediatamente, vocês concordam? Então, se nós estamos aqui é porque nós temos uma missão, a gente tem uma comissão, e é muito falado a respeito disso na igreja, especialmente aqui, mas não adianta a gente só ouvir, a gente precisa realmente colocar em prática, porque isso não diz respeito à nossa salvação, amém? Ninguém vai perder a salvação porque não pregou para o seu pai, para sua mãe, ninguém vai perder a salvação. Mas, queridos, é a nossa obrigação como cristãos, porque um dia nós fomos alcançados. Alguém orou por nós, alguém levou, por mais que talvez você nasceu num berço cristão, começou de algum lugar. Então, a gente precisa retribuir, né? Paulo, ele diz que nós somos devedores, então a gente precisa entender essa nossa posição de devedores. Porque, eu não sei você, mas eu quero chegar diante de Deus e eu quero que todo mundo que eu conheço, todas as pessoas da minha zona de influência estejam lá comigo. Porque se depender de mim, eu quero me apresentar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz a minha parte. Imagina se cada um de nós fizer a nossa parte. E é justamente isso que Deus nos chama a fazer. E aqui não é para trazer condenação, porque eu sei que o nosso objetivo é pregar, mas quem traz o convencimento é o Espírito Santo. Então não é porque talvez os seus parentes não são salvos que você não está vivendo uma vida que a sua vida reflete a pregação do Evangelho, amém? Mas que a sua parte você faça, porque aí o Espírito Santo faz a parte dele e a pessoa também ela tem que aceitar esse sacrifício. Mas que a gente, antes de mais nada, né? A Suelen e a Camila falaram muito aqui, a Thalita também, a respeito disso.
que a nossa vida, por mais do que a gente pregar, porque às vezes você fala, mas eu não sei pregar. Tá bom, mas se você vive uma vida correta diante de Deus, isso já é o suficiente para que as pessoas vejam a luz de Cristo em você. Porque de nós a gente não tem nada de bom, o que tem de bom é porque veio dele. Amém? Então que a gente tenha essa consciência essa noite, porque para que Jesus queria que a gente entendesse a respeito de todos os juízos e não só do juízo que a igreja vai viver? É porque existe um juízo maravilhoso que nós estaremos lá, mas também existe um juízo muito severo. E o nosso papel é arrancar as pessoas que estão caminhando para esse lugar. Amém? O pastor Rafael tem dizido aqui em muitas vezes que o plano de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós somos os responsáveis, meu irmão, por levar essas pessoas para Cristo. Eu declaro que em nome de Jesus nenhum vai se perder. A sua família vai encontrar com Cristo, os seus familiares, os seus amigos, pessoas perto de você, através da sua vida vão se encontrar com Jesus e estará conosco juntamente com Cristo nessa vida eterna. Eu declaro em nome de Jesus isso, porque cabe a mim e a você mostrar o Cristo para elas. E nós estamos entendendo esse juízo e esse tempo todo, as doutrinas básicas aqui, para sim continuar vivendo em fé, mas sim também para continuar levando Cristo por onde a gente passar. Essa é a nossa missão. E eu li o último versículo da Bíblia. Eu vou ler para você. Amém? Para a gente encerrar. Na verdade não é o último, é o penúltimo, mas eu vou ler ele para você, que está no último capítulo da Bíblia. Que talvez você fale assim, mas calma. Eu li o último capítulo da Bíblia. E ele diz assim, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Por isso nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós sabemos que esse é o reino de Deus que vem, e nós estaremos com Ele para sempre. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero finalizar essa aula de hoje, trazendo para nós, dizendo que o fim está próximo. Sim, está próximo. Mas que nós não ficaremos para trás. Nós não ficaremos aqui para experimentar a tribulação. Nós não ficaremos aqui para experimentar o que a besta ou a marca da besta, o que o anticristo ou o falso profeta vai dizer, vai fazer, vai matar, vai destruir. Não, nós estaremos com Cristo e vamos levar o máximo de pessoas que pudermos para estar com a gente também. Por isso nessa noite, meu irmão, a reflexão final é justamente para você pensar em como tem sido as suas ações, as suas obras, o que nós estamos fazendo diante da eternidade que nos espera. É sim, de fato, despertar em você esse senso de eternidade. A nossa vida não é aqui. Nós não fomos feitos para este lugar. Existe uma eternidade dentro de nós e uma eternidade que nos aguarda. Por isso, nessa noite eu quero levar você a refletir sobre isso. Mas não com tristeza nem condenação, mas com alegria, com expectativa, porque um futuro glorioso nos espera. Feche os seus olhos. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro.